porque é um povo que acaba de falar uma coisa e depois diz, eu disse isso. Das duas, uma, ou você está começando com mal de Alzheimer, ou segundo, você nega a verdade quando ela te confronta. Temos que pensar sobre isso. Vaso, é difícil de aceitar, mas é assim. Amados, quando nós lemos na palavra de Deus, Jesus fazendo uma afirmação tão forte, se tiveres fé como um grão de mostarda, ele não está falando do tamanho, algumas versões falam isso, se tiverem a fé do tamanho, e aí vem o pastor Luciano Subirá e faz uma explicação muito interessante. Ele diz que no texto original, o propósito de Jesus não é falar do tamanho do grão de mostarda, mas sim, se a nossa fé for como uma semente de mostarda. O que é uma semente? É algo que você lança. E naquela época, acreditava-se que a mostarda, ou o grão de mostarda, era uma das menores sementes que existia, que havia. E aí Jesus fala, e ela cresce. Em um outro texto ele vai dizer que ela cresce e se torna uma árvore grande. Então, o primeiro ponto aqui sobre fé, não é a questão do tamanho, mas saiba que a sua fé precisa ser exercitada. Ela precisa ser lançada. Ora, se a fé está aqui dentro, olha, eu tenho uma semente plantada por Deus aqui. Por isso a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? De novo, a fé vem pelo ouvir. Amados, temos que ouvir a palavra de Deus. Ontem eu fiquei maravilhado assistindo um vídeo bem curtinho do pastor Paul Washer. É sobre os pecados contínuos na nossa vida, aquele pecado de estimação. Ou seja, práticas que você sabe que não devem existir na sua vida e que você continuamente vai praticando. E ele falou alguns pontos, como que nós podemos vencer o pecado. E me chamou muita atenção, porque tudo que ele orientou e que está na palavra de Deus é simples. É muito simples. Primeira coisa, temos que conhecer a palavra de Deus. Porque é através da mensagem que nós vamos recebendo o confronto, vamos recebendo a orientação, vamos recebendo o afago, vamos recebendo o direcionamento do Espírito Santo. E aí, quando Deus fala ao nosso coração, se nós temos um coração ensinável, um coração inclinado para fazer a vontade de Deus, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que horror, que tipo de ser humano sou eu, que ainda pratico essas coisas. Senhor, me transforma. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. Existem alguns estágios para você chegar até o arrependimento. A pessoa que só tem o remorso, ela para ali no sentimento de culpa, ela se sente culpada, ela fica triste, ela está com remorso, mas ela não se arrepende do que ela fez. É algo horrível, eu vou tentar comparar aqui. Você já viu o bandido dando entrevista? Alguns estão lá chorando, né, dizendo, eu me arrependo, ai doutor, eu não queria fazer, foi num momento de loucura, foi por amor que eu matei o fulano, a fulana, alguns dizem assim, né? Ali, é remorso, remorso. Muitos deles, você solta, a justiça já faz isso, né? Muitos bandidos, quando são entrevistados, eles dizem assim, se me soltar, eu vou fazer a mesma coisa. Você já viu o bandido que fala isso? Na reportagem eu já vi. Aí eles justificam ainda. A gente ri, né? Aí tem uns que dizem assim, os maiores bandidos estão vestidos de terno e gravata. Se eles não param de roubar, por que eu vou parar? Aí outro diz, é a minha profissão. Ou seja, não há arrependimento. Então, o coração que está com o pecado ali sendo alimentado diariamente, aquele pecado de estimação que você não abre mão, que você sempre tropeça naquele mesmo pecado, só há um jeito de superar isso, de vencer isso. Você tem que avançar além da culpa, além do sentimento de culpa. Você tem que se render aos pés de Jesus Cristo. Você tem que fazer como o Davi.
Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Foi um péssimo pai. Depois que você lê ali a trajetória dele, você vai ver que ele não cuidou bem da casa dele. Mas Davi, quando foi confrontado pelo pecado dele, ele cometeu adultério com a Batseba, e ele achava que estava tudo ok, ele tentou consertar do jeito dele. Aí ele teve uma ideia brilhante: rapaz, é muito simples, é só eu mandar matar o marido dela, eu caso com ela, está tudo certo. O coração em pecado, ele tem cada ideia idiota que nem essa. E o que acontece? Deus manda um servo dele ir até lá e confrontar Davi. E ele conta ali uma narrativa que Davi não estava nem percebendo que ele era o ponto central daquela narrativa. E quando o servo de Deus diz: esse é você, os olhos dele se abriram. E ele se arrependeu. E ele aceitou aquele confronto. E Davi teve fé de que Deus poderia perdoá-lo. E aí ele se humilha, ele se arrepende, ele não volta mais àquela prática. E aí que é a notícia maravilhosa. 1 João capítulo 1, versículo 8, foi lido aqui pelo irmão Oziel. Você sabe o que aqui diz 1 João capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.